Olá pessoal, olá meus irmãos, só por hoje, diário de um dependente químico, isso mesmo, mais uma conversa, mais um depoimento, falando sobre a vida, o diário, a vida diária de um dependente químico. Para aqueles que ainda não me conhecem, não assistiram meus vídeos, eu sou o pastor Jaime, tenho 47 anos, sou casado com a Márcia Antônia da Silva Prado, pai do Jaiminho, da Sofia e da Samira. Tenho 47 anos, desses 47 anos, só por hoje eu não bebi, não fumei, não joguei, não acessei sites pornográficos, não joguei nas bets, nos tigrinhos, graças a Deus. Só por hoje eu estou sóbrio, lúcido e muito feliz com Deus, feliz com Jesus, pelo seu cuidado e a sua bondade e misericórdia. No decorrer dos vídeos que nós temos compartilhado com os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos colegas, companheiros de luta, luta aí na adicção dos vícios, na luta para buscar a sua cura e a sua libertação, a tão sonhada sobriedade. Lembrando você que esses vídeos, a sua necessidade, a ideia desses vídeos é poder de alguma maneira informal, numa conversa, num bate-papo, numa mini palestra, trazer uma palavra de alta ajuda para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando aí pela dependência química. E a dependência química, ela nos traz muita frustração e muito sofrimento. E como ex-dependente químico, há esse bom tempo que eu estou sóbrio, a vida de um dependente químico, ela é muito solitária, ela é muito sozinha, costumamos sofrer sozinho, sofremos internamente e nos tornamos pessoas tristes, pessoas retraídas, pessoas frustradas, pessoas depressivas. A dependência química nos faz isso. Quando usamos a nossa droga de preferência, então nos soltamos. A droga faz com que você se torne uma pessoa descontraída, alegre, elétrica, empolgante, ou às vezes a droga, o álcool te deixa alegre, feliz, mas também mexe com as suas emoções. Você fica uma pessoa emotiva, chorona, uma pessoa sentimental, uma pessoa refletiva, mas também a droga e o álcool também nos deixa muito nervoso, mexe com os nossos temperamentos e acaba nos levando a cometermos agressões verbal e agressões físicas com outras pessoas que nós amamos, às vezes o filho, a esposa, a mãe, o pai, o amigo, o irmão. A droga, ela mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso metabolismo, e então, depois de um longo consumo, nos sobra então uma crise existencial, um vazio, um aperto no coração, no peito, um pensamento vem nas nossas mentes, um sentimento profundo de culpa. Nos sentimos culpados, arrependidos, e essa culpa, esse remorso, ele nos consome por dentro.
nos consome por dentro a tal maneira de você não encontrar prazer e alegria em mais nada. Na realidade, você perde o seu dia, você perde o seu final de semana por causa de tudo aquilo que você viveu em dias anteriores, justamente por causa da culpa. Você está se sentindo uma pessoa culpada, e é normal. O álcool e as drogas fazem isso. Por quê? Primeiro, pelas consequências que a droga e o álcool causou. No caso do álcool, são palavras de ofensas, são palavras obscenas, palavra suja, agressões verbais, agressões físicas. Em algumas ocasiões nós somos até expulsos de alguns. No meu caso, quando eu bebia, eu chegava ao ponto de donos de lanchonete, bar, me pôr para fora de tão chato e desagradável que eu era. E em alguns bares, o dono dos bares se recusava a me atender, porque sabia que posteriormente eu iria causar algum dano, algum constrangimento para aqueles que estavam frequentando. Mas também no caso já das drogas ilícitas, a maconha, o crack, a cocaína e tantas outras drogas, ela não só causa o estrago mental, emocional, espiritual, mas também ela traz a grande perca, o grande prejuízo financeiro, monetário. E aí nos pesa a consciência, porque nessa semana, na semana de pagamento, que eu recebi o pagamento, infelizmente eu gastei todo o meu pagamento no álcool, na prostituição, nas drogas, nos jogos online, nos jogos das bet, dos tigrinhos. Sabe, gente, uma hora eu vou falar um pouco a respeito dos jogos da bet. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Pessoas têm se tornado presas, sendo algemadas pelos jogos online. Pessoas têm sacrificado a sua renda, a renda da sua família, e na esperança de ganhar um bom dinheiro. Pessoas têm feito dessas jogatinas os seus meios de vida e têm sacrificado todo o rendimento familiar. E quando perde tudo, alguns têm entrado em depressão profunda, casamento tem sido desfeito, destruído, e no final pessoas têm intentado quanto a sua própria vida. Pessoas têm tirado suas vidas por causa dessas, desculpa a palavreada, dessas porcaria de jogos online, sabe? Eu quero compartilhar um versículo bíblico, se eu não me engano, está no livro de Joel ou Ageu, se eu não me engano, que diz assim que nós não devemos gastar o nosso rendimento, o nosso salário com aquilo que não é pão. Na realidade, Deus está querendo dizer que nós não devemos gastar os nossos recursos, o nosso sagrado salário e abençoado que Deus nos dá, com aquilo que nos traz maldição, com aquilo que nos traz destruição. Na realidade, o pão aqui na Bíblia está se referindo ao sustento, ao alimento diário, sagrado, que Deus nos dá condição de colocarmos na nossa mesa. Então, você que está assistindo esse vídeo, eu gostaria de trazer essa palavra nessa manhã para você. Uma palavra de esperança, uma palavra de sobriedade. Só por hoje, só por hoje eu não bebi. É uma bênção estar 1 dia, 2 dias, 3 dias sem estar dominado pelo uso do álcool e das drogas. Eu espero que esse vídeo
São vários vídeos, depois você pode acessar no meu canal os vídeos anteriores, porque é uma sequência dos 12 passos do AA. O que são os 12 passos? Os 12 passos são meditações, são princípios e que nós adotamos para vivermos fases da nossa vida. São 12 passos. Não quer dizer que você irá viver esses 12 passos em 12 dias, mas você pode viver esses 12 passos no decorrer do ano ou no decorrer de anos. Por exemplo, o primeiro passo, ele nos leva a refletir que nós precisamos admitir que sozinhos nós não vamos conseguir sair da dependência do álcool e das drogas. Quando admitimos que sozinho não conseguimos, então vem-nos o pensamento de buscarmos ajuda em alguém ou em algum lugar. Sabe, eu queria te dizer que você não está vivendo numa ilha deserta, mas você está cercado de pessoas, de organizações e de instituições que podem te ajudar, que podem te estender a mão. Mas para alguém te estender a mão, você precisa admitir, você precisa reconhecer que você está no fundo do poço, reconhecer que você perdeu o controle e o domínio da sua vida, sabe? E aí então é preciso pedir ajuda. Sozinho é mais difícil, sozinho é mais trabalhoso, sozinho é mais árduo e mais lento. Sozinho a chance de você fracassar e desistir é mais fácil. A Bíblia, na realidade, nos ensina no livro de Eclesiastes que é melhor serem dois do que um, porque um pode ajudar o outro. O próprio Senhor Jesus, quando levantou a sua grande comissão, tanto dos apóstolos quanto dos 70 discípulos, para pregar o Evangelho, a sua missão, ele comissionou de 2 em 2. Por que será? Porque na realidade em 2 em 2 fica mais fácil. Quando nós temos alguém para compartilhar a nossa jornada, a nossa caminhada, no momento de desânimo, no momento de angústia, no momento de fraqueza espiritual, o nosso parceiro, o nosso colega do lado pode nos ajudar. Isso vice-versa. É muito bom ter alguém com quem nós podemos contar. Eu quero dizer para você que no ano de 2002, final de 2002 para 2003, eu passei talvez a fase mais difícil da minha vida. Isso mesmo, mais difícil da minha vida, onde na minha ignorância, por não dominar o assunto e não ter conhecimento, eu entrei numa depressão. Eu realmente passei por uma fase muito sombria, muito difícil. Mas, primeira coisa, eu me lembro que eu estava deitado na minha cama, chorando, numa tarde, e eu então fiz uma oração. Eu pedi para o Senhor que o Senhor me desse uma oportunidade. Para poucas vezes eu compartilho isso, mas hoje eu vejo a necessidade de compartilhar isso com você. Eu, na ocasião, eu frequentava a igreja, fazia parte da liderança da igreja, mas eu estava doente dentro da igreja. E as pessoas que me cercaram e me cercavam, fazia parte do meu dia a dia, não tinha ciência, conhecimento do que eu estava passando naquele momento. Algumas pessoas me julgaram, me condenaram, me abandonaram, me excluíram, fizeram piada, chacota ao meu respeito.
E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque a minha mãe foi a minha igreja, foi o meu pastor, foi a minha auxiliadora nessa época. E para ajudar, nessa ocasião eu me envolvi num relacionamento com uma moça, e o nosso namoro era um namoro muito carnal, longe daquilo que a igreja nos ensinava e me ensinou. Então havia um sentimento de culpa por causa desse relacionamento, havia um sentimento ruim por causa desse momento depressivo que eu estava passando, e sem compreender e sem entender, e na minha mente, no meu pensamento, eu achava que não tinha mais jeito, que minha vida era uma farsa, minha vida era uma mentira. O que eu estava fazendo ali naquela igreja? Eu estava vivendo uma vida de hipocrisia. Assim era a minha mente. Não havia alegria, não havia prazer na alimentação. A comida, minhas refeições eram refeições que não tinham sabor algum. Muitas vezes eu fazia minhas refeições misturado com lágrimas, chorando. As minhas noites eram noites muito longas de insônia, ou às vezes eu passava o dia deitado, escondido no meu quarto. Mas um dia, eu vendo e percebendo aquela situação que eu estava vivendo, talvez você está passando por isso, ou tem entrado nesse caminho, mas um dia eu olhei para o céu, eu olhei para fora, e eu clamei por ajuda de Deus. Eu disse: Senhor, me dá somente uma oportunidade. Se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou me levantar, eu vou tomar uma postura e eu vou lutar para poder vencer essa fase, esse momento ruim que eu estou passando. E realmente, naquele final de semana, Deus revelou a sua graça, o seu amor para com a minha vida, e me tirou daquele lamaçal de tristeza da qual eu estava vivendo. O Senhor me abençoou, me preparou um emprego, um lugar. Neste lugar era comandado por um pastor saudoso, pastor Luiz Jorge, pastor da Bahia, trabalhava lá no Vale da Bênção, em Araçariguama. Eu já o conhecia e passei a minha situação, o momento que eu estava vivendo, e pedi ajuda. Eu falei: olha, eu preciso de ajuda. E ele disse: vem para cá. E ali naquele lugar, no Vale da Bênção, Deus restaurou, literalmente, o meu coração, as minhas emoções, a minha mente. O Senhor implantou na minha mente o desejo, a vontade de sonhar e de viver novamente. Sabe, de repente você está vivendo isso. Eu quero dizer que o primeiro passo do AA, dos narcóticos, é muito importante. É muito. Por isso que ele é o primeiro. É preciso você admitir que você precisa de ajuda. E a ajuda que você precisa, por mais que depende de pessoas, de instrumento, de instrumentalidade, esses instrumentos, essas instrumentalidades de pessoas, de amigos que te cercam, envolve a pessoa de Deus. Deus usa pessoas, situações, para que eu e você possa ser ajudado. O segundo passo nos leva a reconhecer que somente Deus tem o poder, através da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, nos libertar, nos curar de todo o mal que nós estamos vivendo. Nessa manhã de meditação, eu quero compartilhar com você o sétimo passo. O sétimo passo diz: humildemente, rogamos a Deus, a Ele,
de nossas imperfeições. Então o 7º passo, nós humildemente rogamos a Deus pelas nossas imperfeições, para que Ele nos ajude a corrigirmos as nossas imperfeições. No livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo nos afirma que ele dizendo: olha, eu não me envergonho do evangelho do Senhor, pois o evangelho, ele tem poder, ele é suficiente para nos salvar. Eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus. Olha o que o apóstolo está dizendo, que o evangelho, ele é o poder de Deus. E se o evangelho é o poder de Deus, o evangelho, ele é suficiente. Ele é suficiente para trazer cura e libertação para a minha vida e para a sua vida. O evangelho, ele, se você realmente abrir o seu coração para a palavra de Deus, o evangelho, ele é suficiente para nos corrigir, para nos trazer cura e libertação, e principalmente para trazer a transformação, a mudança, a correção das nossas imperfeições. Lembre-se disso. Lembre-se disso nesse vídeo, nessa manhã. Se você está passando ou passou por o que eu passei, lembre-se, ainda dá tempo. Eu quero te dizer que ficar enclausurado num quarto escuro, sabe? Numa escuridão, não comer, não beber, ou se embriagar com álcool, com droga, se excluir do mundo, ou tentar tirar até a própria vida, esse não é o caminho. Procure ajuda. Há sempre um lugar, alguém disposto a te estender a mão, a te ajudar, sabe? Uma hora dessas eu vou falar sobre essa questão do desejo de morrer, do desejo de intentar contra a própria vida. Numa perspectiva, num pensamento cristão, num pensamento secular, nós podemos conversar sobre o assunto. Mas eu quero te dizer que em Deus, nesses vídeos, se esse vídeo chegou até você, é porque o Senhor quer que você viva. O Senhor quer te devolver a sua libertação, a sua cura, a sua sanidade e a sua sobriedade. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Se você tem gostado desse vídeo, curta, compartilhe, comente. Você pode usar esse vídeo em outras reuniões, palestra, na igreja, em depoimento. Você pode compartilhar ele nas suas redes sociais. Não tem problema nenhum. A finalidade desses vídeos é poder ajudar outros colegas como eu a poder também alcançar a sua sobriedade. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever aí no sininho, no nosso canal, tá bom? Já chegamos a mais de 1.500 e poucas pessoas que se inscreveram no nosso canal. Com certeza, aumentando esse número, muito mais pessoas vão poder ser assistidas e ajudadas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que tudo pode ser mudado através da oração.